E ele deixa algumas lições. Jesus deixa algumas lições sobre essa tempestade. E são sobre essas lições que eu quero compartilhar com vocês. Uma dessas lições é que as tempestades, elas são inevitáveis. Não é por causa do nosso erro, não é por causa dos nossos pecados, muitas das vezes, que nós passamos por tempestades, que nós passamos, por essas situações. Jonas, ele desobedeceu, Jonas, ele desobedeceu e ele passou por uma tempestade. Mas nesse caso aqui, Jesus convida os discípulos para poder entrar no barco e para atravessar para o outro lado. Ou seja, a tempestade é inevitável. E muitas das vezes, a gente fica se perguntando: o que eu fiz para poder passar por essa tempestade? O que eu fiz para estar passando por tudo isso? O que aconteceu? E a gente começa a buscar lá no passado, começa a buscar memórias de anos atrás, tentando encontrar aonde é que está o nosso erro. Mas o próprio Jesus fala que nesse mundo nós teríamos aflições. Jó teve aflições, Jó perdeu família, Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu propriedade, Jó perdeu tudo, mas nunca perdeu a sua fé. Daniel também. Daniel, ele passou pela fornalha, mas Deus livrou Daniel do fogo. Daniel passou pelos leões, mas Deus fechou a boca dos leões. Paulo também. Paulo foi perseguido, Paulo foi apedrejado, Paulo foi torturado, o barco de Paulo também naufragou. Paulo passou por inúmeras tempestades durante a sua missão, mas mesmo assim ele não parou. E nós como cristãos, como crentes, a gente tem que parar de ficar se fazendo de coitadinho, independente da tempestade, da situação que nós estamos passando. Nós não podemos parar de exercer nossa fé. Nós não podemos parar. Nós devemos continuar acreditando que existe um Deus de milagres, que existe um Deus que está cuidando de tudo, que existe um Jesus que está no nosso barco. Nós devemos focar em Jesus, esquecer a tempestade que nós estamos passando, entregar na mão dele, que ele vai fazer você atravessar. Aleluia! Uma outra lição que nós aprendemos é que as tempestades, elas são repentinas. O mar da Galileia, por onde passou aquele barco, ele era um grande lago de águas doces. Eu fiz aqui algumas anotações. Ele ficava 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele era cercado por 3 grandes montanhas. E a mistura de ar quente que ficava no mar, mais o ar frio que vinha das montanhas, gerava um efeito estufo que causava aquelas tempestades. Grande parte daqueles discípulos, eles eram pescadores. Eles já estavam habituados com aquelas tempestades. Estavam habituados a lidar com tudo aquilo. Mas mesmo assim, eles foram pegos de surpresa. Não importa o quanto conhecemos, o quanto nós temos as experiências, a tempestade, ela vem de forma repentina, ela vem de surpresa e nós devemos estar preparados. A tempestade, ela vem sem avisar, a tempestade, ela vem de forma repentina. Seja uma crise familiar, seja uma traição, seja uma enfermidade, seja uma crise financeira. Em 2020 nós passamos pelo Covid, a tempestade, ela vem. E nós devemos estar sempre preparados. Não importa a experiência que você tem. Os discípulos, eles eram pescadores, mas passaram pela tempestade. Uma outra lição que nós aprendemos: as tempestades, elas não são administráveis. As tempestades que nós passamos na vida, elas não são administráveis. Os discípulos, agora aqui eu conjecturando, aqueles discípulos,
Eu acredito que de alguma forma eles tentaram resolver aquilo que estava acontecendo. Ao ver a água entrando no barco, ao ver tudo dando errado, de alguma forma eles tentaram resolver. Mas provavelmente eles haviam passado por situações semelhantes àquela. Mas aquela tempestade era diferente. O Evangelho de Mateus vai registrar o seguinte: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco. Lucas também vai comentar no Evangelho dele: abateu-se sobre o lago uma forte vendaval, de modo que o barco estava inundado e eles corriam um grande perigo. Era uma grande tempestade, tão forte que eles acharam que iam morrer e disseram: Mestre, não te importa que morramos? Se não fosse a interferência de Jesus, se eles não tivessem clamado por Jesus, os discípulos teriam morrido. O grande acerto deles foi clamar por Jesus enquanto havia tempo. Nós somos assim também. Quantas vezes nas nossas vidas a gente tenta resolver as coisas com a força do nosso braço? Não é assim? Quantas vezes a gente tenta procurar por recursos terrenos? Quantas vezes a gente acredita no nosso intelecto, que a nossa inteligência vai conseguir resolver algo? Quantas vezes a gente vai com achismo tentando resolver alguma coisa? Mas não pode ser assim. A nossa postura como cristão deve ser de total dependência a Cristo. É Ele que vai resolver, é Ele que vai cuidar, é a Ele que deve ser o primeiro a ser clamado, deve ser o primeiro a ser chamado. A gente não pode deixar para poder procurar Jesus como uma última opção. Jesus ele tem que ser a sua primeira opção. Aconteceu alguma coisa na sua vida, aconteceu uma tempestade na sua vida, aconteceu algo que saiu fora do comum, Jesus ele tem que ser a primeira opção na sua vida. O seu braço não resolve, o seu intelecto não resolve, é Jesus que vai resolver. Uma outra lição que nós aprendemos: as tempestades, elas são pedagógicas. Jesus sabia daquela tempestade. Jesus sabia que aquilo ali ia acontecer. Fazia parte da aula daquele dia. Os discípulos aprenderam uma lição que eles não sabiam que precisavam aprender. Eles aprenderam uma lição naquele dia, uma lição que eles não sabiam que precisavam aprender, que é confiar em Jesus nas tempestades da vida. Jesus ele passou o dia inteiro ensinando aquele dia. Ele passou o dia inteiro ensinando aquele dia, falando sobre o reino. Ele passou o dia inteiro. É por isso que a Bíblia vai relatar no Evangelho que Jesus, quando entra no barco, ele deita na boca uma almofada, que provavelmente ele estava muito cansado. Mas naquele dia ainda faltava uma aula prática para poder ensinar que os discípulos não precisavam temer, por alguns motivos. O primeiro motivo, bota o primeiro versículo, por favor. Jesus fala: ao amanhecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. O primeiro motivo é que não precisa temer, é que Jesus já havia falado para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Jesus não fala que ele vai atravessar para o outro lado do mar. Jesus fala: vamos atravessar para o outro lado do mar. Nós temos duas opções. Quando chega uma tempestade. Ou você fica na tempestade, ou você passa pela tempestade. Ou você fica na tempestade, ou você passa pela tempestade. E você é chamado, se você tem uma palavra, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, você não vai ficar na tempestade. Você vai passar para ela, porque Jesus falou: vamos atravessar para o outro lado do mar. Segundo, o próprio Deus estava com ele. Jesus estava naquele barco. Então os discípulos não precisavam temer. Terceiro, Jesus estava tranquilo, porque tudo aquilo fazia parte da agenda do Pai. E quarto, por causa do poder dele. Jesus é poderoso
Jesus é poderoso para poder acalmar o mar, Jesus é poderoso para poder cessar a tempestade, Jesus é poderoso para fazer o impossível acontecer. Muitas das vezes, se você está numa tempestade, você não consegue enxergar que lá na frente existe um pontinho de areia que você pode chegar para poder sair daquela tempestade. Mas Jesus, Ele está no barco, Ele está andando, Ele é poderoso. Ele é poderoso para poder fazer um milagre na sua vida. Às vezes os médicos falam para você que não tem jeito, mas para Jesus tem jeito. É Ele que é poderoso, é Ele que tem o poder. Glória a Deus. E as tempestades estão aí para nos ensinar. Em Hebreus 11:6 diz que, pois o Senhor disciplina quem ama e educa a todo aquele que recebe como filho. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado por Deus. E essa tempestade está aí, muitas das vezes, é para poder te ensinar. Jesus, Ele está te ensinando porque você é filho. E Ele te ama. Ele quer o seu bem. As tempestades, muitas das vezes, servem para poder nos fortalecer. Nos fortalecer. Grandes tempestades. Se você está passando por uma grande tempestade, é porque existe um grande propósito de Deus na sua vida. Você está sendo preparado, você vai sair muito mais forte. Aleluia! Eu quero começar contando o testemunho que eu passei. No início de dezembro, lá no ano passado, eu fui diagnosticado com dengue. E logo no início de dezembro, eu tinha feito uma viagem para o Rio, os visitantes que estão aí, nós somos lá do Rio, nós moramos aqui há alguns anos já. E quando eu voltei ao Rio, logo que eu voltei para o Rio, no primeiro dia eu comecei a passar mal. Passaram alguns dias, comecei a desconfiar que era dengue por causa daqueles famosos sintomas, dor no corpo, algumas gotinhas que iam aparecendo no corpo. Então eu fiz os exames e foi dado como dengue. Sendo que o normal da dengue, são apenas 7 dias, no máximo 2 semanas. Mas foi passando a primeira semana, foi passando a segunda semana, foi passando a terceira semana e eu não parava de passar mal. Ia ficando cada vez pior, ia ficando cada vez mais fraco. Eu ficava tão fraco, meu irmão, eu ficava tão fraco que a minha esposa precisava me levantar da cama. Eu levantava da cama e caía. Eu levantava da cama e caía. Essa mulher aqui é muito forte. Na época eu tinha 105 quilos. Por causa do que eu passei, perdi 15 quilos. Todas as coisas cooperam para o bem. Perdi 15 quilos. E eu não aguentava ficar em pé. Era muito cansaço, era muito dor no corpo. Eu não sentia o meu corpo. Eu não sentia. Era a pior coisa que eu descobri. Passando por isso, a pior coisa que existe é você não ter o controle do seu corpo. Ela me levantava e eu caía. Depois de várias tentativas, aí sim eu conseguia firmar o corpo e caminhava com muita dificuldade. Então eu fui fazer um exame, e esse exame, lá em Paraíba, eu fiz o exame, e ele apontou algumas elevações de alguns itens, na creatinina, na ureia. Para homem, a creatinina, o certo, o número dela tem que ser de 0,60 a 1,40. A minha creatinina estava a 9,85, quase 10. A ureia, o certo para homem, é 50. A minha ureia bateu a 550. Loucura. E de imediato eu vim aqui para Leopoldina, vim consultar com o Dr. Renato, um anjo que se colocou na nossa vida. E de imediato, naquele mesmo dia, o Dr. Renato, quando viu o resultado dos exames, olha, você não podia mais esperar, se você esperasse mais um pouco. Então ele fez o encaminhamento da minha internação. Na mesma hora eu fui levado para o hospital de Juiz de Fora, onde lá eu fiquei internado 10 dias. Eu fiquei 3 dias no UTI, porque o meu potássio também elevou, foi nas alturas. O médico falou, eu não posso te tirar aqui da UTI, porque se tirar da UTI, como o seu potássio está muito elevado, você pode ter uma parada cardíaca que a gente não vai poder fazer nada. Então é necessário você ficar aqui na UTI. Então eu fiquei 3 dias na UTI, mais 7 dias no quarto lá particular, então no total foram 10 dias de
internação. O que aconteceu, né? Meu organismo, ele fez um esforço muito grande para poder estar eliminando o vírus. Com isso, os rins paralisaram. Os rins simplesmente parou. Então, foi necessário eu fazer hemodiálise, né? Foi necessário fazer hemodiálise. O certo de fazer hemodiálise é sempre um dia sim, um dia não. Dia sim, um dia não. A minha situação estava tão crítica, né, amor? Estava tão crítica que eu estava fazendo de 12 em 12 horas. De 12 em 12 horas para fazer hemodiálise. Eu ficava muito fraco, vomitava porque hemodiálise dá muito enjoo, vomitava porque quando eu menos imaginava que já tinha passado aí chegava a enfermeira lá no quarto, sério, vou fazer outra hemodiálise. Eu disse, mas peraí, nem passou nem um dia, já tem que fazer outra hemodiálise, já tinha que fazer outra hemodiálise. Mas sendo que depois que eu recebi alta, né, recebi alta na véspera, dia 23 de dezembro, a gente conseguiu vaga aqui nesse hospital aqui em Cortina para eu poder estar fazendo as hemodiálises aqui. E a gente conseguiu vaga aqui, né? Sendo que, quando a gente passa por essa situação, onde a razão principal foi a dengue, então acaba sendo um caso agudo, né? Tem insuficiência renal aguda. Eu fiz uma biópsia, a princípio seria um caso agudo, mas eu não sei se teve algum erro lá, não sei o que aconteceu. Depois o resultado da biópsia mudou, o médico veio falando comigo que tinha se tornado um caso crônico. Caso agudo é porque, né, o risco regeneraria, voltaria. E o caso crônico é porque não tem como mais fazer. Ele teria que passar pelo resto da vida fazendo hemodiálise. Mas eu não me desesperei. Quanto a isso, porque eu tenho uma palavra de Deus na minha vida, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Os médicos estavam falando que era crônico, os médicos estavam falando que eu teria que ficar fazendo hemodiálise, mas eu preferi focar em Jesus que estava no meu barco. O vento estava soprando contrário a mim, o mar estava batendo dentro do meu barco, os médicos falando, e eu focando em Jesus no meu barco. Eu focando que Jesus estava no meu barco, não importa o que o médico falava, eu tinha uma palavra de Deus na minha vida, eu falava, Jesus está no meu barco, Jesus está no controle, é Ele que cuida de tudo, o médico pode falar o que quiser. Jesus está no barco, eu sei que Ele está cuidando, eu sei que isso tem cura, em breve eu vou sair daqui, eu não vou precisar de fazer hemodiálise mais, porque eu prefiro confiar na palavra. Sabe por quê? Não sei se tem alguém aqui da área de enfermagem, da área de medicina, mas vocês não perdoam se tiver alguém aqui dessa área. A medicina vai ter um certo ponto. Chega um outro ponto, é só Deus. E basta, não precisa de mais nada. É só Deus e basta. Eu lembro que quando eu saí de Juiz de Fora, os médicos falavam assim para mim, sério, você não pode parar de beber água. Beber bastante água, eu sempre bebi muita água também. O que me deixou mais surpreso que tem acontecido com os meus é que eu sempre me preocupei com muita água. Não sou de beber refrigerante, a gente tem de comer muita fritura, a gente tem de comer muita besteira. Então, assim, como falei, a tempestade veio, não é inestável, ela veio, ela aconteceu. O médico saiu de fora falando, olha, tem que beber muita água. Eu saí com essa recomendação, né? Eu deveria beber muita água. Aí até que um certo dia, né, mais um dia de hemodiálise, aqui no Leopoldina, veio uma nutricionista, né, passando um monte de restrição alimentar. Dessas restrições alimentares, ela dizia assim, olha, você não pode beber muita água, totalmente contrário ao que o médico falou para mim. Você não pode beber muita água, toda vez que você tiver sede, você tem que pegar umas pedrinhas de gelo e colocar na boca para poder saciar a sua sede. E eu já, assim, foi até um pouquinho grosso, né, um pouquinho ignorante com ela. E depois ela falou também que toda vez que eu fosse almoçar, ao invés de tomar um suco, eu devia comer a fruta para o meu corpo não reter líquido, né? Mas eu falei,
assim, mas olha, eu estou urinando bem, eu vou contar que é líquido, não estou mais inchado. O médico lá de fora falou que eu devia beber muita água. Ela falou assim, não, teu caso é crônico, você não pode beber água, você não pode beber muita água, senão vai piorar mais a situação. Eu disse, não, você está errada. Eu falo que é uma palavra que Deus é vida, isso não tem nada a ver com o que você está falando. Eu não vou seguir isso aqui não, eu trouxe até o papel para casa, mas eu ignorei totalmente aquilo que ela falou. Eu não absorvi nada daquilo que ela falou. Deixei de escanteio. Irmãos, passou 15 minutos, o médico chegou com o resultado de exame, pedindo para os enfermeiros, pare a máquina dele, o rins dele reagiu. Passou 15 minutos, os rins haviam reagido. Sabe por quê? É sobre a promessa que Deus tem na sua vida. É sobre a palavra que Ele tem na sua vida. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, meu irmão, mas não foca na tempestade. Foca na promessa que Deus tem na sua vida. Muitos podem falar que a sua história acabou, mas Jesus fala para você, ela não acabou. A gente vai atravessar para o outro lado. É só uma fase. Você vai sair mais forte. A sua história não acabou aqui. Você foi chamado para atravessar para o outro lado. E quando você chega do outro lado, você chega muito